Olá, queridos alunos e alunas, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Ademir Pereira, coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim, aqui no estado do Rio Grande do Norte, e sempre para mim é um grande prazer poder compartilhar com você uma de nossas aulas. Hoje nós estamos dando início a uma nova matéria, um novo ciclo de aulas aqui no nível Master. Hoje nós vamos iniciar o assunto de heresiologia, o estudo bíblico acerca das falsas doutrinas, acerca das heresias. A aula de hoje é a aula de número 29, módulo 2 do nível Master. Eu espero que você aproveite ao máximo dessa aula e consiga assimilar 100% do ensinamento que nós iremos transmitir aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu quero te pedir encarecidamente, inscreva-se no canal e clique no gostei. É importante você clicar no gostei, mostrar a sua interação junto a esta plataforma. Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, para que possamos ter entendimento da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos em mais uma aula do nível Master da Escola de Teologia João Ribe Palharim. E esta pessoa que está agora me assistindo está com o coração aberto para receber mais conhecimento da Tua Palavra. Eu peço que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Tua Santa Palavra, que esse mesmo Espírito venha agora me inspirar de igual forma, para que eu possa ser um bom professor para esta pessoa, para que eu possa transmitir o ensinamento da Tua Palavra e quem está me assistindo consiga aprender com esta aula de hoje. É isso que eu te peço e já lhe agradeço em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Muito bem, graças a Deus, vamos iniciar a nossa aula. Eu estou aqui com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Você vai precisar da Bíblia Sagrada, obviamente, e também vai precisar de uma apostila semelhante a esta. Esta aqui é a apostila do nível Master, módulo 2, e a aula Heresiologia, parte 1, aula 29. Você pode obter uma apostila dessa inteiramente grátis, enviando uma mensagem para este WhatsApp que está aqui na sua tela agora. Mande uma mensagem solicitando pelo número, coloque lá, eu preciso da apostila da aula 29 do nível Master, e aí nós vamos enviar no seu WhatsApp. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Novo Testamento, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Olha o que Paulo advertiu os cristãos da igreja de Colossos. Ele disse assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo faz aqui uma advertência. Tomem cuidado, não deixem-se se tornar presas das doutrinas humanas. Não se deixem prender por ensinamentos humanos. Tomem cuidado, ele fez uma advertência. E eu lhe digo uma coisa, se na época em que o apóstolo Paulo estava vivo, já existiam falsas doutrinas, já existiam heresias, imagine agora, em pleno século XXI, com o advento da tecnologia, onde uma pessoa pode fazer um ensinamento lá do outro lado do mundo, e esse ensinamento ser conhecido aqui. Então imagina, o Paulo não tinha esta oportunidade.
O apóstolo Paulo, como um pregador da palavra, ele sabia que só poderia pregar pessoalmente. E assim também os falsos mestres só poderiam disseminar as suas heresias pessoalmente. Mas hoje a tecnologia tanto abriu portas para a verdade, para a pregação da verdade, como abriu portas também para a pregação da mentira. E lamentavelmente, quando se fala da pregação da mentira, de heresias, o que não falta é dinheiro para que essas mentiras sejam propagadas. Prova disso é que existem seitas milionárias. Existem seitas que têm muito mais recurso financeiro para propagar as suas mentiras do que várias igrejas cristãs juntas. Então, por aí você percebe a batalha que é lutar na pregação da verdade. Vamos ver na apostila o que está escrito. Nessa disciplina, estaremos estudando acerca das heresias que circulam no mundo hoje, como elas surgiram e entender algumas das principais seitas e o que professam em sua fé. Mas antes vamos entender o que Paulo quis dizer com a palavra sutileza, que está aqui em Colossenses 2:8. Sutileza é a arte do engano e do disfarce. Então, quando a gente diz tal pessoa agiu com sutileza, a palavra sutileza refere-se a isso, a arte de enganar, de disfarçar algo ou alguém. As sutilezas satânicas são tão antigas quanto a humanidade. A Bíblia revela esses ardis desde o Éden e mostra também a continuidade dessas práticas até os fins dos tempos. Seus representantes humanos são fundadores e líderes de seitas ou movimentos heterodoxos que destoam da ortodoxia cristã na teologia e na ética. O Senhor Jesus nos adverteu, dizendo lá em Mateus, capítulo 7, verso 15. Vamos ver a advertência de Cristo contra os falsos profetas e as heresias que já estavam existindo naquela época. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha que comparação forte. O lobo é o predador da ovelha, mas Jesus está dizendo aqui que quando um lobo quer devorar uma ovelha, ele é capaz até de se disfarçar, de com muita sutileza, eu repito, sutileza é a arte do engano e do disfarce, infiltrar no meio do rebanho para tragar o máximo possível de ovelhas. O falso profeta, ele tem essa característica. O falso profeta, ele não aparece invocando o nome de Satanás, não. O falso profeta não apresenta-se falando absurdos, porque isso espantaria todo mundo. O falso profeta geralmente infiltra-se no rebanho, parecendo uma pessoa de Deus, parecendo um genuíno pregador do Evangelho, parecendo um pastor cheio do Espírito Santo, parecendo um profeta de Deus usado pelo Senhor, mas na verdade é um lobo vestido de ovelha querendo tragar o rebanho do Senhor. O Senhor Jesus nos adverteu, e está aqui o texto para você, trata-se de uma advertência para cada cristão ser perspicaz e estar mais atento quanto à aparência externa. O disfarce é, ainda hoje, uma poderosa arma satânica usada contra o reino de Deus. Eu quero que você grife isso em sua apostila. As heresias são proferidas por pessoas que aparentemente falam a verdade, porém, são ensinamentos que contrariam a doutrina bíblica que nos foi deixada pelo Senhor. E aí eu vou para Mateus capítulo 24, para te mostrar mais um pouco do que Jesus alertou contra os falsos profetas. Se a pessoa for enganada hoje, foi enganada porque não leu as Escrituras, porque Jesus alertou, Mateus capítulo 24, verso 4 e 5.
E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, o que já apareceu de maluco pelo mundo afora, batendo no peito e dizendo: eu sou o Cristo, ou eu sou a reencarnação do Cristo, ou eu sou Jesus Cristo homem. Existem seitas mundiais, inclusive, cujo líder e fundador se auto-intitulava Jesus Cristo homem. Esse aí até já morreu, inclusive, o líder desta seita. Existe um paranaense brasileiro que chega até a aparecer nos programas de televisão, já virou meme na internet, um homem que se auto-intitula Henri Cristo, fazendo uma alusão à placa que colocaram ali sobre a cruz de Jesus. O termo Henri, né? Em latim, Jesus Nazarenus Rex Iodarium, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse é o significado de Henri. E esse homem chamado de Henri Cristo se considera Jesus. E você pode até achar um camarada engraçado falando meu pai, né? Já viu ele na televisão falando isso? Pois é, parece até piada, mas ele tem seguidores e seguidoras. Tem uma fazenda lá no Paraná, onde ele tem os seus discípulos e discípulas. Em pleno Brasil, gente. Jesus falou, vai aparecer gente falando que é o Cristo, vocês tomem cuidado. Aí você vem aqui para Mateus 24, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem muita gente que está afastada do Evangelho, afastada de Deus, seguindo uma heresia e achando que está servindo a Deus. Eu vou falar depois com mais propriedade sobre seitas que levam até nome de igreja, que você pensa que é uma igreja, mas na verdade não é. Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24, Jesus disse: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Aí eu vou falar algo para você que gosta de sinais, você que gosta de espetáculo, tome cuidado, viu? Porque sinais, falsos profetas também fazem. Sinais, o anticristo também irá fazer quando vier. A besta vai fazer sinais, está lá no livro do Apocalipse. Então tem gente que pauta a sua fé em cima de sinais. Ah não, aquela igreja é de Deus. Ah, por que é de Deus? Ah, porque tem sinais. A pessoa não está nem aí porque aquela igreja está pregando. A igreja está pregando o evangelho completamente distorcido, mas porque tem sinais. Oh não, o pastor lá, o apóstolo, ou seja lá como for que chamem, ele sopra e acontece isso, ele joga o paletó e acontece aquilo, ele impõe a mão e a pessoa entra em transe. Tome cuidado, o simples fato de que tem sinais não é autenticação suficiente para você dizer que aquela é uma seita ou uma religião correta. Você tem que pautar-se pela palavra. O que vai dizer se uma igreja é ou não é de Cristo é o relacionamento que essa igreja tem com Jesus e com a palavra de Deus. Como conhecer os falsos profetas? O pastor João Ribe Palharim, no livro O Evangelho Reunido, fez um comentário aqui na página 129. Se você tiver o Evangelho Reunido, você pode ler. Mas eu coloquei um pedaço aqui na apostila para você. Como conhecer os falsos profetas? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa
produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Como é que você conhece uma pessoa de Deus? Não adianta você perguntar para mim, pastor, o que você acha do apóstolo fulano? O que você acha do bispo ciclano? O que você acha do pastor de tal igreja? Escute, Jesus já deu a receita. Como é que eu faço para conhecer um profeta verdadeiro e um falso profeta? Pelos seus frutos. Como é que eu sei que aquela árvore é uma mangueira? É porque tem manga. Como é que eu sei que aquela árvore é um limoeiro? É porque tem limão. Então, se tem aquele fruto, eu sei que a árvore é qualificada pelo seu fruto. Como é que eu digo que esse limoeiro é bom? É porque o limão que está lá é dos bons. Como é que eu digo que essa mangueira é uma boa mangueira? É porque as mangas que estão lá são boas. Os frutos que estão lá são bons. O que qualifica um homem de Deus é ele viver uma vida reta de acordo com a palavra. O que qualifica um pregador genuíno é ele pregar o evangelho puro e genuíno de Cristo. Simples assim. Então você vai avaliar os frutos. Abrolhos. O que é abrolhos? Você sabe? O abrolho é uma planta rasteira e espinhosa que cresce no meio de vinhas abandonadas ou mal cuidadas. Tanto a vinha como a figueira representam a casa do Senhor. Se mal cuidada ou abandonada, dá lugar aos abrolhos. Ainda que esta planta esteja no meio da vinha ou da figueira, não produz uvas nem figos, só espinhos. A casa do Senhor é o lugar do rebanho. Se os lobos se apresentassem como são, assustariam as ovelhas, por isso se disfarçam. A casa do Senhor é o lugar dos profetas, mas os falsos tentam passar-se por verdadeiros. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles conseguiriam enganar se não fosse possível observar os seus frutos, obras, atos, atitudes e comportamentos. Então preste atenção. Você não pode passar por cima de coisas como atitudes, comportamentos e obras que não condizem com a palavra. Ah, não, mas ele prega tão bonito. Ah, mas eu sinto uma unção quando ele levanta a mão e ora, que eu tenho certeza que ele é de Deus. Você tem certeza que ele é de Deus só porque ele prega bonito? Você tem certeza que esse homem ou essa mulher é de Deus só porque levanta a mão e fala em línguas? E os frutos? E o comportamento dessa pessoa? E as atitudes dessa pessoa? Você acha que não significa nada? Escuta, você pode ser um bom médico dentro do consultório e um péssimo cidadão fora do consultório. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser um bom advogado dentro do fórum, do ambiente lá do juiz, e fora dali ser um péssimo cidadão, qualquer outra coisa. As profissões, de uma forma geral, são assim. Você exerce a sua profissão dentro do seu ambiente de trabalho, no seu horário de trabalho, acabou aquilo ali, você faz da sua vida o que quiser. O ministério pastoral não é assim. Eu não consigo ser pastor só às quartas, sextas e domingos, de 7 às 9 da noite. Não dá. Eu sou pastor o tempo todo.
Eu sou pastor quando eu estou na igreja, eu sou pastor quando eu estou em casa com a minha família, eu sou pastor quando eu estou dirigindo pelas ruas da cidade, eu sou pastor quando eu estou num ambiente público, eu sou pastor em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde eu estiver, eu tenho por dever dar testemunho do nome de Cristo. Quando eu falo dar testemunho do nome de Cristo, não é que eu tenho que andar com a Bíblia na mão 24 horas pregando o tempo todo, não. O que eu estou querendo dizer é que o fato de eu não estar na igreja não quer dizer que eu tenho o direito de sair fazendo tudo que me der na telha. Não, porque eu tenho um compromisso com a palavra que eu estou pregando. As minhas obras, as minhas atitudes são o que irão dizer se eu sou ou não de Deus. Continue. O que é heresiologia? A palavra heresiologia deriva-se do vocábulo grego a heresia, que significa opinião escolhida, seleção, preferência. E logia, você já sabe, logia é tratado ou estudo. Assim sendo, a palavra heresiologia exprime o seguinte: o que é heresiologia? Heresiologia é estudo sobre opinião escolhida em oposição a uma disciplina aceita. Heresiologia é um estudo sobre uma opinião escolhida em oposição a uma disciplina aceita. Na prática significa o quê? Todo mundo aceita esta verdade. A heresia vem dizer o contrário desta verdade que todos aceitam. A verdade da qual eu estou me referindo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, mas a heresia, ela vem trazer uma opinião contrária do que a palavra de Deus ensina. A Bíblia fala de heresia em alguns textos. Eu quero ler para você 2 Pedro capítulo 2, verso 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Um outro texto que fala de heresia está em Judas 4. Judas, verso 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Continuando na apostila, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que a heresia é proveniente de obras da carne. Vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, Gálatas está depois de Coríntios, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha só, as heresias estão listadas aqui entre as obras da carne. Existe o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em mim, e existe as obras da carne, que é a natureza pecaminosa em ação na minha vida. Você e eu não podemos dar lugar às obras da carne. Você e eu devemos viver segundo os frutos do Espírito. Aqui também fala de heresias, de seitas, em Atos 5,17. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 17.
E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. O livro de Atos coloca os saduceus na qualidade de seita. Só para citar, a palavra de Deus define a ressurreição como um milagre bíblico. Aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento e vai acontecer comigo. Vai acontecer com todos aqueles que acreditam em Cristo. E até aqueles que não acreditarem também vão passar pela experiência da ressurreição. Uns para a salvação, outros para a condenação. Mas a ressurreição é uma verdade bíblica. Os saduceus, na época de Jesus, era uma seita, um grupo de pessoas que não acreditava, entre outras coisas, não é só isso, entre outras coisas, não acreditavam na ressurreição. Ou seja, uma doutrina bíblica, uma doutrina aceita pelo povo de Deus, aceita dos saduceus, não acreditava. Então, o que é uma heresia? O que é uma seita? É uma doutrina que contraria aquilo que é aceito como verdade pela palavra. Voltando à apostila. Outro texto que fala de seita está aqui em Atos 15, verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aí o texto de Atos coloca também os fariseus como uma seita, era uma seita extremista, uma seita bastante ortodoxa da época de Jesus. Também temos aqui Atos 26, verso 5. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Quando Paulo deu um discurso perante o rei Agripa II, ele disse assim: eu mesmo era pertencente à seita dos fariseus. Mas ele se converteu ao cristianismo genuíno. Então fica claro que o farisaísmo não era cristianismo, o farisaísmo era uma seita, assim como os saduceus também eram uma seita, entendeu? Então já existia na época de Jesus as seitas e heresias. Vamos ler mais na apostila. O termo seita indica uma facção dentro de uma religião organizada e nesse sentido é sinônimo de heresia. Uma seita herética, do ponto de vista cristão, é constituída de indivíduos ou de grupos que se afastam dos ensinos da palavra de Deus para adotarem ou divulgarem suas próprias ideias ou ideias de outrem. Segundo Oliveira, um dos nossos teólogos consultados para a realização dessa apostila, o estudo de heresiologia se torna importante sobretudo pelo fato dos ensinos heréticos e o surgimento das seitas falsas serem parte da escatologia, isto é, o surgimento de seitas e heresias é um dos sinais profetizados por Jesus que aconteceriam no fim dos tempos. A própria palavra de Deus nos alerta para o falso ensino e o falso mestre. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Abra comigo aí. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo, falando para o seu filho na fé, Timóteo, disse assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo falou: Timóteo, pelo amor de Deus, ele está dizendo, conjuro-te por Deus, é como dizer em português, né? Pelo amor de Deus, prega a palavra, insista na pregação da palavra.
a tempo e fora de tempo. Pregue de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de todas as formas possíveis, pregue a palavra, porque vai chegar um tempo que as pessoas parece que vão ter coceira no ouvido e vão estar sempre procurando uma mentira nova para acreditar. E esse é o tempo. Esse é o tempo em que as pessoas estão procurando, cada dia que passa, uma mentira nova. Porque a gente prega o Evangelho de Cristo desde que Jesus veio a esse mundo. O Evangelho não mudou, a palavra de Deus é a mesma. Mas o que é que nós vemos? Que cada dia pessoas se desviam da verdade para dar ouvidos a mentiras. Vamos para a apostila de novo. Heresia deriva da palavra grega aireses e significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, facção ou partido unido por interesses ou crenças comuns com efeito de semântica. Do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou ideias de outrem em matéria de religião. Outro texto teológico que nós adotamos em nossa apostila descreve heresia da seguinte forma: esta palavra significa originalmente escolha. Ela é usada com este sentido na Septuaginta, um modo de pensar ou uma ação escolhida, consequentemente, uma opinião ou um ponto de vista mantido por um indivíduo ou por um grupo, como era o caso dos fariseus ou os saduceus. Uma divergência dentro da igreja devido a um ponto de vista diferente, um desvio de doutrina da verdade biblicamente revelada ou uma visão equivocada. Paulo diz que as heresias, no sentido de opiniões divergentes, devem surgir como um passo necessário para o desenvolvimento da doutrina verdadeira. Em resumo, o que é uma heresia? É o abandono da verdade. Heresia é o abandono da verdade. Todas as vezes que eu e você abandonamos a verdade, lembre, Jesus orando lá em João 17 disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as vezes que você abandona a verdade, que é a palavra de Deus, você se abre para heresias. E infelizmente o diabo usa de sutilezas, como eu expliquei no início da aula. Sutileza é a arte do disfarce, é a arte do engano, e o diabo é especialista em enganar. Então tome cuidado. O termo aireses aparece no original em Atos 5, em Atos 15, em Atos 24, em Atos 26 e em Atos 22. Está aqui na apostila para você essas referências. Quando você lê a palavra seita, a palavra heresia, está aparecendo ali no hebraico, no original, o termo aireses, no termo grego, na verdade. Por sua vez, heresia aparece em Atos 24, 14 e 1 Coríntios 11, 19, em Gálatas 5, 20 e 2 Pedro 2, 1. A finalidade do estudo sobre as heresias é, em primeiro lugar, convencer os crentes de que é necessário estudar cuidadosamente a palavra de Deus para que aprendam a discernir a verdade da mentira. Então vamos lá. Por que é preciso? Qual que é a relevância dentro da teologia de uma matéria sobre as heresias? Talvez você está pensando assim: pastor, eu não tenho interesse nenhum em conhecer outras doutrinas. Eu não tenho nem um pouco de curiosidade de saber como pensam as outras religiões. Talvez seja o teu caso. Quem sabe você é até uma pessoa curiosa, que gosta de pesquisar e quer saber detalhes. Mas qual é o objetivo da heresiologia, afinal? É mostrar para o cristão genuíno que, se você não conhecer a verdade, você corre o risco de ser enganado pela mentira. É como diz aquele ditado, né? É comprar gato por lebre. Você corre o risco de comprar gato por lebre, se você não souber a diferença. Se você não conhece a verdade, você pode ser enganado pela mentira. Então, o objetivo desta matéria é exatamente te mostrar
a verdade e te capacitar para discernir entre a verdade e a mentira. Por exemplo, quando eu sou um especialista, um conhecedor de alguma coisa, eu posso identificar. Por exemplo, eu uso terno há muitos anos para pregar o Evangelho. Então, é uma roupa da qual eu estou habituado a usar. Não me venha me vender um terno ruim dizendo que é bom, que eu não vou acreditar. Eu sou capaz de discutir com qualquer vendedor de shopping e dizer para ele: esse terno aqui é bom e esse aqui não é bom. Esse tecido é quente, esse aqui não é quente. Esse aqui é assim, esse aqui é assim. Porque eu entendo do assunto, porque eu conheço. Quando você conhece sobre algo, aí você tem condição de discutir, de falar. Quando você não conhece, uma pessoa que não sabe nada de terno, ela chega na loja de terno e diz assim: me vê um terno aí para o casamento do meu filho, o casamento do meu irmão. Qualquer terno que o vendedor ao oferecer, a pessoa compra e ela acha que está bom, porque ela não conhece. Se você não conhece a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, qualquer mentiroso, falso profeta que chegar para você dizendo: mas está na Bíblia, você pode fazer isso porque a Bíblia permite. Aí você não conhece. Como é que você vai discutir? Como é que você vai contestar? Como é que você vai contra-atacar a mentira se você não conhece a verdade? Veja mais. Conhecendo as Escrituras, o crente tanto se previne das doutrinas falsas, como se torna capaz de batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue. Vejamos o que disse Judas, versos 3 e 4. Eu imagino que você a essa altura já sabe que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, né? Ou será que ainda tem gente que acha que a carta de Judas que está na Bíblia foi escrita por Judas Iscariotes? Não. Esse Judas aqui era Judas, irmão de Tiago, filho de José e Maria, meio-irmão de Jesus. Se converteu após a ressurreição de Cristo, quando viu seu meio-irmão ressuscitar. Aí aqueles que se opuseram ao ministério de Jesus, que diziam até que ele estava louco, se tornaram agora grandes defensores do cristianismo e se tornaram líderes da igreja. Judas, no verso 3, diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então Judas falou que a gente tem que batalhar pela fé. A fé que me foi entregue eu tenho que batalhar para defender. Leia na apostila. Sobre o livro de Judas, o teólogo Oliveira, na sua página 1278 do seu livro, declara: o objetivo desta epístola é descrito na seguinte postura, que o cristão deve abraçar: batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas parece estar lidando com falsos mestres, não apenas na questão doutrinária, mas no comportamento desregrado. Por conta disso, refere-se àqueles que convertam em dissolução a graça de Deus, o que dá a entender que praticavam algum tipo de antinomismo, ou seja, pregavam que não existiam regras morais diante da graça. Na prática significa: nós vivemos na graça, não vivemos na lei. Então Deus perdoa tudo, pode fazer qualquer coisa que depois é só pedir perdão. Esse ensino mentiroso existe até hoje. E na época do Novo Testamento já estava acontecendo. Ou seja, pregavam que não existiam regras morais diante da graça. Judas utiliza diversos fatos do Antigo Testamento para mostrar que esses falsos mestres são passíveis do juízo divino, e diversas expressões adjetivas para descrevê-los, e exorta os fiéis a permanecerem na fé e na oração,
para que pudessem salvar os vacilantes. Comentário apologético. O que é a apologética? É a defesa da fé. Então, quando eu falo que é um comentário apologético, é um comentário que visa defender a verdade da palavra. As armas dessa batalha são espirituais. Efésios 6,12 fala da batalha espiritual que todo cristão enfrenta e que para vencer precisa das armaduras de Deus. O objetivo é defender a fé das inovações e invasões por parte de alguns homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o nosso único dominador e Senhor Jesus Cristo. Os pontos fundamentais comentados nesses versículos servem para identificar seitas e movimentos religiosos contrários à palavra de Deus. Vejamos. A. Negam a graça de Deus em Cristo Jesus, adotando outros referenciais à salvação. B. Negam a existência de Deus ou minimizam seus atributos. C. Negam o domínio e senhorio de Cristo como ele é, Messias prometido no Antigo Testamento, cujas profecias a seu respeito se cumpriram e são testificadas no Novo Testamento. D. Negam a divindade de Cristo. E. Negam a sua humanidade. F. Negam a moralidade que as Escrituras imputam àqueles que são transformados pelo poder do Espírito Santo. Diante de tantas afirmações que contrariam os ensinos das Escrituras, devemos ouvir a convocação que diz batalhar pela fé. Essa batalha, diferente das batalhas humanas, não mata, antes dá vida àqueles que ouvem a palavra. Está escrito aqui, olha, versículos 22 e 23 de Judas. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Bem, de acordo com Oliveira, uma seita é identificada, em geral, por aquilo que ela prega, e sobre os seguintes assuntos. Muita atenção agora. Como identificar uma seita? Pela placa? Não. Pela aparência das pessoas? Não. Tem crente que é mais mal encarado do que muitos seguidores de seitas por aí. Tem gente que é seguidor de uma seita e abraça todo mundo, sorri para todo mundo, é uma pessoa amável, bondosa. Em outro lado, existem crentes que não dão nem bom dia, nem boa tarde, que anda com a cara ruim o tempo todo. Então não é assim que você identifica uma seita. Você vai identificar uma seita usando os seguintes critérios. O que essa seita, ou essa religião, ou esse grupo religioso fala sobre a Bíblia Sagrada? Como que a Bíblia Sagrada é vista dentro desse ensinamento? A partir daí você vai definir se é um ensinamento herético ou não. Como é que se vê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? O que pensam esses religiosos dessa determinada seita sobre a pessoa de Deus? O que eles pensam sobre a queda do homem e o pecado? O que eles pensam sobre isso? O que pensam sobre a pessoa de Cristo e a sua obra? O que falam sobre a salvação e o que falam sobre o porvir? Então, nesses 6 critérios aqui, você já identifica que é uma seita. Se dependendo do que fala sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação, sobre o pecado, pronto, já sei que é seita, tá bom? Se o que uma seita ensina sobre esses assuntos não se coaduna com as Escrituras, podemos estar certos de que estamos diante de uma seita herética. Entre as muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo, hoje destacam-se as seguintes. Então vamos lá. Por que tem seitas no mundo? E por que as seitas se proliferam tanto, crescem tanto e cada dia aparecem novas seitas? Na década de 90 tinha uma X quantidade de seitas e heresias. Virou o ano 2000, novas seitas. 2020, meu Deus, nem se fala. Aí nós estamos agora vendo novas seitas surgindo o tempo todo. Que é isso? Por quê? Se dá, em primeiro lugar, pela ação diabólica do mundo. O diabo está agindo no mundo como nunca. Olha só o que disse Paulo em 2 Coríntios 4:4.
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo motivo, a ação diabólica contra a igreja. Quanto mais seita aparecer, menos gente a igreja vai converter ao Evangelho. E aqui em Mateus 13, 25, olha só o que está escrito. Mateus capítulo 13, verso 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A seita é como um joio no meio do trigo. Porque quando planta-se o joio no meio do trigo, não dá para arrancar. Você tem que esperar crescer e só pode tirar na hora da colheita. Isso é um símbolo de como Deus age em relação às seitas. Deus permite que as seitas existam, porque faz parte do plano escatológico de que haverão falsos profetas. Faz parte. Só que naquele grande dia, no tempo da colheita de Deus, aí ele vai arrancar o joio e lançar no fogo, e o trigo recolherá no celeiro. Ou seja, os salvos serão levados ao céu e o joio, que são as seitas, heresias, esses aí serão lançados no fogo eterno. Terceiro, a ação diabólica contra a palavra de Deus. Mateus 13, 19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Quer dizer que a pessoa, muitas vezes, ela não ouve a palavra ou não entende a palavra, justamente porque o diabo trabalha contra isso. Às vezes a pessoa assiste um filme super complexo, cheio de enigmas e suspense, e a pessoa fica 2 horas vidrada na tela, e quando o filme acaba, ela conta a história do início ao final, ela entendeu tudo. Mas se ela vier para a igreja e assistir uma pregação de 45 minutos, com o pastor pregando, explicando, mostrando na Bíblia, a pessoa vai para casa: de que é mesmo que o pastor falou hoje, hein? Não sei, não entendi nada que ele falou. O diabo trabalha contra. Quarto, o descuido da igreja em pregar o evangelho completo. Aí entra a gente. Se por um lado há uma atuação maligna no surgimento das seitas, das heresias, por outro lado há um descuido da igreja com a pregação da verdade. Quanto mais eu recuar no avanço da pregação da verdade, mais as seitas vão avançar na pregação da mentira. A igreja dá um passo para trás na pregação da verdade, as heresias dão um passo para frente na pregação da mentira. É por isso que você, como salvo, como cristão, como membro da igreja, deve fazer de tudo para que a palavra de Deus continue sendo pregada, para que a verdade continue sendo pregada. Porque as seitas e heresias investem milhões para que a mentira seja pregada. E muitas vezes o povo de Deus não investe 10% do que ganha para que a palavra seja pregada. Pense um pouquinho, qual foi a última vez que você fez uma oferta missionária? Você sabia que nós temos um ministério chamado Pregadores do Telhado, que patrocina não só esse curso, mas que patrocina também a pregação do Evangelho em 9 nações que falam a língua portuguesa, via rádio, via televisão, via internet, com livros impressos em excelente qualidade, distribuídos gratuitamente. Nós estamos evangelizando o Brasil. Mas a nossa maior dificuldade hoje, sabe qual é? É convencer os crentes como você a patrocinar a palavra. É impressionante. A gente prega e fala e argumenta e mostra na palavra, mesmo assim muitas pessoas não se movem em prol da causa do Evangelho. E quanto mais para trás a gente fica na pregação da verdade, mais para frente as seitas estão avançando. Quinto, a falsa hermenêutica. Sexto, a falta de conhecimento da verdade. E sétimo, a falta de maturidade espiritual. Veja o que Pedro nos diz em sua epístola,
sobre profetas falsos e heresias. 2 Pedro 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Você tem aí na sua apostila também. Versículo 1 ao 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Temos que ter discernimento de espírito para não cair nas ciladas de Satanás. Eu sempre digo que um dos dons espirituais mais importantes para a igreja hoje, sabe qual é? Então, olha, você pode pedir para Deus o que quiser, você pode pedir o dom da profecia, o dom da fé, dom de operação de maravilhas, dom de curar, mas no meu ponto de vista, o mais importante dom que a igreja precisa pedir hoje é o dom do discernimento de espíritos, porque nunca teve tanto falso profeta, tanto enganador como hoje. E se você não tiver esse dom, se você não tiver esse discernimento, você corre o risco de ser enganado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo, capítulo 2, verso 15. E assim, combater as heresias que são levantadas e postas como verdade nos nossos dias. Essa aula de hoje foi apenas uma introdução ao assunto. Nós vamos nos aprofundar bastante sobre o que é a heresiologia, quais são as principais heresias, quais são as principais seitas conhecidas no Brasil e no mundo. Na apostila de hoje você tem aqui questionários, são 4 perguntas que eu quero que você me responda, e a 5ª questão é um resuminho do que você ouviu aqui hoje. Eu não sei se essa aula vai ser possível de ser aproveitada na sua integralidade, porque eu estou gravando agora e o culto já está acontecendo aqui em nossa sede. Talvez você esteja ouvindo aí a banda já tocando no culto e daqui a pouco eu vou descer para pregar. Mas se for possível que você tenha conseguido me entender, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, clique no gostei e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.